O Galo tá há 182 dias sem jogar. Então não tem assunto, nem para falar bem, nem para falar mal. A gente só tá na abstinência de jogo do Galo. Mas precisa ter conteúdo, as pessoas precisam falar de alguma coisa. Então, além de ficar lá monitorando a grama, falando, falta tantos dias pro jogo, olha como tá a grama, aí amanhã mostra de novo, olha como tá batendo sol, não tá batendo sol, é isso. Ou então falar do que está sendo feito lá na arena para corrigir os problemas absurdos que acontecem em todos os estádios do Brasil, mas para o atleticano, que é mais realista que o Rei, na arena não pode acontecer as coisas que acontecem em todos os lugares historicamente, como gramado, como acústica nas arenas, enfim. Só que o que mais me incomoda, e é uma das coisas que gera conteúdo, por isso é tão explorado, são as entrevistas do Calil. Eu até postei ontem é, um trecho de um vídeo que eu gravei há 6 anos atrás, para não falarem que é defender os 4R, que é passar pano e tal. A minha impressão sobre o Calil é a mesma e cada vez pior, infelizmente. E aí eu quero explicar aqui para as pessoas verem um outro ponto de vista. Não é para queimar o Calil, não é ataque pessoal ao Calil. O Calil é pessoa pública, o Calil é político. Então não teria pudor em falar o que eu penso do Calil, as coisas que eu não gosto nele. Mas não quero, não é esse o objetivo. O objetivo é com foco no Atlético e também sem defender diretoria. Não é sobre defender diretoria atual na briga entre eles com Calil, pessoal, briga entre milionários. É assim, não tem nenhum lado que eu queira defender nesse caso, a não ser o Atlético. A diretoria atual é a diretoria de quem eu espero alguma coisa sobre o Atlético. E do Calil eu não espero nada sobre o Atlético. É simples assim. Se tem alguém que vai prejudicar o Atlético ou vai melhorar alguma coisa no Atlético, daqui para frente, são os donos. Então o Calil, para mim, é assunto encerrado e só aparece para criar crise. Ponto. E aí tem um vídeo lá de 6 anos atrás que eu postei ontem falando, não, gente, eu já não caio nesse papo há muito tempo. É há muito tempo, muito antes de 4R, de Ricardo Guimarães, Menin aparecerem e começarem a mexer no Atlético muito bem, mexendo muito bem no Atlético e depois virarem donos que aí assumiram a bronca toda e é de quem a gente deve cobrar. E aí um cara até comentou falando, pô, mas você tá falando aí, não tem nada com nada, não tem nada que você tá falando que justifique, né, não ouvir o Calil, e eu nem tô falando para não ouvir o Calil, não tô dizendo isso. Eu gostava muito de ouvir o Calil, inclusive, antigamente, mesmo quando ele falava merda, eu gostava das coisas que ele falava que são realistas, né, não que esteja certo, mas é que ninguém fala. Então fica aquele discursinho politicamente correto e que tem que ter povão no estádio, tem que ter geral no estádio e, sabe, e a televisão prejudica o futebol. E aí o Calil vinha com a realidade. Não quer dizer que eu concorde com acabar geral, que eu concorde com a televisão interferindo no futebol a ponto de interferir tecnicamente, como nos casos de horário de jogo, agenda de jogo, enfim, sempre interferiu. E aí as pessoas ficam, que absurdo. E o Calil falava, olha, não tem lugar para esse público de geral mais, essa galera vai ver na televisão, hoje em dia futebol é isso. Ele falava, ó, não adianta reclamar com a televisão. Quem é que está bancando o futebol? É a televisão. Então quem paga tem direito de dar as regras. É sobre ser realista. Então ele falava algumas coisas que eu admirava o fato de que, beleza, temos um problema. Mas não vamos ficar, sabe, maquiando o problema, só lamentando. Vamos entender então a situação. A situação é essa. A televisão paga, a televisão decide como vai ser o campeonato. Quer mudar a situação? Tira da televisão. Mas aí como sustenta o Campeonato Brasileiro? Entende? Alguém tem que falar, olha, a situação real é essa. E eu admirava isso no Calil. Mas ao mesmo tempo, primeiro que ele virou político, então aí eu passo a não ter tanta admiração mais, porque aí o cara passa a ser um alvo de cobrança. Ponto. É assim que tem que tratar político. E também não gostei, em campanha,
da estratégia dele no segundo turno, na primeira eleição de 2016, de jogar a torcida do Atlético contra o João Leite, citando um lance de gol na final de 80, que o João Leite caiu e o Nunes cobriu ele. Ele usou isso em debate, velho. E o João Leite, para mim, já é um dos ídolos mais injustiçados do futebol no Atlético, porque o cara simplesmente defendeu 2 pênaltis em uma final de campeonato e perdeu essa final porque outros jogadores, ídolos, craques, perderam 3 pênaltis. Então o São João Leite não existiu porque outros jogadores erraram os pênaltis. Então já é uma injustiça ele não ter esse título, não ter ganhado o Campeonato Brasileiro pelo Atlético, enfim. Além de todos os outros roubos que o Atlético teve, que ele também seria o goleiro mais vencedor da história até agora, até hoje. Então eu achei muito baixo o Calil ter feito isso no debate. Mas aí eu já tratava como político. Ele tentou usar o futebol e o Atlético na campanha o tempo todo, mas ele jogou baixo, né? Estamos falando aqui de uma eleição para prefeito de Belo Horizonte, ele sabendo que o grande eleitorado dele era atleticano e o do João Leite, com identificação com o Atlético, tentou usar o Atlético para ganhar a eleição. E muita gente acha que quem faz isso são os Menin. Os Menin, eles são bilionários, eles compram político depois de eleito. Eles não precisam ficar investindo em campanha. Eles chegam lá no cara que ganhou, qualquer um que seja, e falam, ó, preciso disso aqui, toma. Vocês nunca ouviram falar em lobby? É isso que empresas grandes fazem. Precisa de algum favor de político? Vai lá e pega o que está já eleito. Não precisa fazer isso. Enfim. Então esses questionamentos que eu tenho com o Calil, sabe, ele defendeu muito o Atlético, ele ajudou muito o Atlético, eu sou muito grato, mas a figura dele foi, sabe, piorando depois que ele virou ex-presidente, simples assim. E aí eu nem voto em Belo Horizonte, então também não tem muita interferência do papel dele de prefeito, a não ser o que era diretamente ligado ao Atlético, que eu vou chegar lá. Mas o vídeo de 6 anos atrás, ele fala de 3 situações que aconteciam na época. Por isso o cara tá lá comentando que não faz sentido, não tem coisa com coisa. Tem sim. O Calil saiu e colocou o Daniel Nepomuceno. E depois ainda colocou o Sete Câmara. Só que toda vez que ele aparecia, só estou trazendo aqui a memória, algumas coisas que às vezes as pessoas não lembram. E aí cria esse anacronismo, né? O Calil, né? Problema pessoal com os Menin. Não é sobre os Menin. Ele já fazia isso com os outros presidentes, até mesmo os que ele colocou. Então, para começar, ele elegeu 2 presidentes depois dele, ou seja, ele tinha atuação importante no Atlético. Ele continuou, sim, interferindo e mandando no Atlético, através do conselho, claro, mas ele mandava. Então ele colocou o Nepomuceno, e aí tudo o que acontecia, essa é a minha lembrança, e é por isso que eu gravei aquele vídeo 6 anos atrás. Tudo que acontecia que dava errado, o Calil aparecia para dar uma entrevista falando assim, olha, se dependesse de mim não teria feito desse jeito, quando dá errado. E quando dava certo, ele deixava as pessoas falar, não, foi o Calil que deu a dica, foi o Calil que indicou, foi o Calil que mandou chamar. E aí, o presidente ficava sendo criticado e o Calil, ex-presidente, continuava, né, só aparecendo para ganhar os créditos sobre os acertos. Teve o episódio do Cuca, né? O Calil, teoricamente, nas notícias da época, o que circulava era isso, ó, Cuca está disposto a voltar. Dizem que o Calil ligou para ele e se ele for convidado para voltar para o Atlético, ele volta. E aí nenhum treinador tinha sossego no Atlético. Teve o caso do Donizete. O Calil queria que o Donizete voltasse para o Atlético depois do Santos, depois de um contrato de 3 anos no Santos, que foi o último da carreira do Donizete. O Donizete é meu ídolo, pô. Mas não estava mais em condição de jogar em alto nível. E aí o Calil tinha esse interesse na época, o que se falava, o Calil estava, né, organizando para o Donizete voltar para o Atlético, e aí os jogadores de volância da atualidade eram mais pressionados porque o Donizete estava ali disponível e ninguém estava ouvindo o que o Calil estava mandando. Outro caso foi uma negociação que eu nem lembro qual jogador, porque eu não fiz a pesquisa, eu lembro disso.
Mas eu não sei qual jogador que era, que o Atlético estava tentando trazer do América e o Calil estava interferindo para não se indispor com o Salum. Então, ele ia para a televisão e falava: eu não tenho nada a ver com o Atlético, virei torcedor normal. E isso é errado. Eu achava isso errado e acho até hoje. E aí o título do vídeo de 6 anos atrás era "Caga ou sai da moita". Ou seja, ou você volta e assume a bronca, se coloca na frente para assumir quando dá certo e quando dá errado, ou você deixa alguém trabalhar. Né? Mesmo os caras tendo sido indicados por ele, não conseguiam ter autonomia, porque ele ficava interferindo ou indo para a imprensa falando que não tinha mais participação no Atlético, mas nos bastidores todo mundo noticiava que o Calil ligou para não sei quem, o Calil tal, participou de negociação. Porra, é isso. É sobre, sabe, ou assume ou deixa alguém trabalhar. Esse era o tema do vídeo de 6 anos atrás. E agora ficam os cortes das declarações do Calil hoje, falando que foi responsável pela aprovação do estádio, falando que faria melhor, que talvez, né, os caras não saibam fazer. E não é sobre defender os Menin ou o Muzi, não é sobre defender esses caras. Eu sempre falei que foi errado. Para mim, o Atlético foi extorquido pela prefeitura, porque está no meio de uma obra. E os caras falam: se não fizer isso aqui, você não vai ter licença para funcionar. O que você faz? Você para a obra, você desfaz o que já fez, não vai pegar o dinheiro de volta. Então foi uma extorsão, na minha opinião, foi uma extorsão o que a prefeitura fez, que é tipo, faça isso ou para a obra, não vai ter estádio. Então o Calil fica falando: não sei como eles aceitaram as contrapartidas, eu falei para não aceitar, mas ele era o prefeito. Se ele achou injusto, ele deveria ter interferido. E não era para favorecer o Atlético. Inclusive, na campanha para a reeleição, ele falou isso em campanha também, que até beneficiava o Cruzeiro para equilibrar, porque todo mundo pensava que ele ajudava o Atlético e não ajudava. Então ele usou isso em campanha, ele usou o Atlético nas 2 campanhas. E aí ele fala que não sabe como o Atlético aceitou as contrapartidas. Ora, se ele acha injusto e não interferiu porque ele era prejuízo eleitoral para ele está errado. Na minha opinião, ele não foi justo. E foi isso que eu falei desde o início. Para mim, a prefeitura, seja o Calil, seja quem for, interferiu na obra, interferiu no atraso, interferiu na acústica, interfere até hoje no gramado, porque são exigências. O Atlético precisa aprovar a troca do gramado para grama sintética. Isso é o fato, isso é o que está acontecendo hoje, e o Calil vai para podcast falar que eles fizeram errado. Como fizeram errado se é exigência da prefeitura da qual ele era o gestor na época? Então, é óbvio que eu não concordo com isso, é óbvio que eu não vou ficar fingindo que o Calil, devo tudo a ele, não devo. Eu sou atleticano muito antes de saber que o Calil existia, o Atlético é muito maior que o Calil, o Calil fez muito bem ao Atlético sim, e tá jogando tudo fora, pra mim pelo menos. Tem gente que é apaixonado, e mesmo os que são apaixonados por causa de política, ele já mudou de lado, já foi pro lado do bolsonarista lá, e tá batendo no ex-prefeito que era vice dele. Porra, vocês não conseguem falar: não, tem um problema, nós temos um problema, a gente dá muita moral pro Calil a ponto de fingir que não está acontecendo o que todo mundo está vendo que está acontecendo. Então é isso, o meu problema é não fingir que eu não estou vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo há 6 anos é o Calil só aparecer para falar: eu faria certo, quando eu fiz, deu certo. Mas o que deu errado na gestão dele, ninguém fala. E o que ele fala do futebol brasileiro hoje é contrário ao que ele falava anos atrás, quando ele era o presidente, que ele falava: olha, nós temos um problema, nós temos limitações, não dá para discutir com a TV, não dá para discutir com a CBF, não dá para discutir com a modernidade, as arenas, não tem mais geral. Agora ele trata um problema de gramado, que é uma restrição da prefeitura, como incompetência. Deveria ter feito diferente. Como deveria ter feito diferente? Se é uma restrição da prefeitura. Sacou? Mas a acústica, o som, não é uma exigência da prefeitura? Então como deveria ter sido feito diferente? Se você não faria diferente, Calil, é isso que me incomoda. E eu só tô falando porque eu vejo muita gente
usando isso porque não tem assunto, o Atlético está sem jogo. Só que todos os assuntos que o pessoal acha para falar durante um período sem jogo do Atlético é negativo. E aí o Calil é um prato cheio para isso, porque além de tudo ele tem problemas pessoais. Ele, que eu saiba, não tinha problemas pessoais com o Nepomuceno, nem com o Sete Câmara. Ele já fazia isso com eles. Imagina com quem ele tem problema pessoal. Sacou? E ele mesmo já admitiu, porque em outras situações ele falava, não, os caras que me atacam, os caras que falam isso, os cara... Mas em outro podcast, recentemente, ele falou, a treta é porque eu embarguei uma obra em tal lugar. Ou seja, ele sabe a situação, ele sabe do que acontece, mas uma hora ele fala que não sabe, outra hora ele fala que não tem, outra hora ele fala que não interfere, mas depois ele fala que interfere. Mas o padrão é, quando ele fez, ele só falava da parte boa. Quando ele não fez mais, ele já não era mais presidente, ele só falava que interferia nas coisas que dava certo, e tudo que dava errado, ele falava que não participou e que faria diferente. Porra, isso não é honesto, isso não é certo, não é sobre os dirigentes, não é sobre o Nepomuceno, Sete Câmara. Sete Câmara, todo mundo falava que eu defendi o Sete Câmara, depois que ele deixou de ser presidente, eu nunca mais falei dele. Nepomuceno também não. E se fossem outros dirigentes, eu faria o mesmo. Então não é por causa de 4R, de Menin. É sobre o Atlético. O cara não aceita que outra pessoa dê certo. E tem post meu no Twitter falando sobre isso. O meu sonho, e tem muito tempo isso, o meu sonho é que alguém assumisse o posto de melhor presidente da história no lugar do Calil. Porque se o Calil sempre for o melhor presidente da história, quer dizer que o Galo nunca mais fez mais nada depois dele. E eu quero que alguém seja muito mais vencedor que ele, seja muito melhor para o Atlético do que ele, porque isso quer dizer que o Atlético continua vencedor sem ele. É isso que eu quero que ele passe. Isso não é ingratidão, é querer que o Atlético continue tendo bons presidentes e alguém o supere de tão vencedor, rápido. E no post que eu fiz lá no Twitter há anos atrás era isso. Quero que alguém supere o posto de melhor presidente da história do Calil rápido. Só que ele não se conforma com isso. Ele fica sempre trazendo os anos de gestão dele, só as coisas boas, e apontando os erros das pessoas que vieram depois dele. Ou seja, o dia que o Galo for campeão mundial, o Calil vai sofrer, ao invés de comemorar como torcedor comum que ele diz que é. Não concordo com isso, não é pessoal contra o Calil, mas sim, admito que a minha admiração por ele só vai diminuindo. É isso que tem acontecido e é isso que ele provoca. Da minha parte, é só diminuindo a admiração. Uma hora, o tanto de vacilo que ele dá supera o bem que ele fez ao Atlético, porque ele não consegue ver outra pessoa, sabe, dando prosseguimento ao Atlético sem ele. E isso não é justo. Beleza? Então é só para falar, porque não é campanha contra o Calil. É campanha contra toda hora que não tem nada para falar, chama um Calil, sabe que vai dar assunto, e aí ele vai bater nos problemas do Atlético, igual todo mundo quer que alguém faça na imprensa para ter o que falar. Não concordo com isso, não vou dar moral para isso. E se atentem. Tá tudo na nossa cara. Talvez eu seja do contra porque eu não finjo que eu não estou vendo as coisas. E o que está acontecendo hoje é isso que acontece há 6 anos atrás com outras pessoas sem estádio, sem acústica, sem gramado, sem nada. Já era assim, tanto que tem o meu vídeo lá falando, ou assume ou deixa alguém trabalhar. Caga ou sai da moita. Não vai mais assumir, não tem jeito, tem dono, e eu confio nos donos. Além de confiar nos donos, eu quero que eles o superem rápido. Some não, grande abraço.